Então é uma grande honra recebê-lo, professor, aqui, para falar com os alunos de pedagogia e também o público interessado na temática do ensino na Antiguidade, na Idade Média. Dito tudo isso, eu passo a palavra ao senhor. Fique à vontade. Só apertar. Isso? Pronto, alô? Isso. Bom, boa noite a todos e a todas. É realmente um prazer muito grande estar aqui, nesse auditório que eu já visitei algumas vezes. Agradecer muito ao professor Marcos e a toda a equipe pelo convite. Eu vejo que depois de, 10 semanas de aula, vocês já são uma turma, né? Dá para sentir que tem um ambiente aí de cumplicidade muito bacana. Professor Eduardo, né? Eduardo já tinha encontrado algumas vezes também. Aqui na FEA eu tenho boas referências. A professora Marília Espósito, que foi minha parceira há muitos anos, a professora Belmira, o professor Celso Favaretto, que também orienta lá no programa de filosofia. Então, a gente tem uma parceria, não diria natural, porque depende do esforço humano, mas tem uma parceria substancial entre as duas escolas, e hoje eu vou tentar, a minha maneira, renovar essa parceria entre os estudos de educação e de filosofia, né? Tentando também honrar o convite. O professor Marcos me propôs discutir o De Magistro do Agostinho. Vocês sabem, é um livro célebre, justamente por provocar, né, estudos de filosofia, estudos de teoria da educação. Tem uma fortuna crítica enorme esse livro. É um pequeno diálogo, né? Você já deve ter tido contato com ele, mas é gigantesco, né? Então, esse é o meu esforço hoje. E eu propus esse título, Literatura Clássica na Educação, Epistemicídio ou Insurgência, né? Porque justamente eu entendi, diante do convite de falar da importância dos estudos clássicos para a educação, né, e para a filosofia, né, tentar pensar isso a partir de temas contemporâneos que nos ajudam e nos orientam à leitura também do que é antigo, do que é clássico, pelo menos nesse sentido do clássico como aquilo que deve constar, né, na nossa estante, né, mas não só na estante fechada, né, deve constar no nosso repertório, né. Mas como constar? Isso é uma questão importante, né. Se há um cânone, se nós precisamos de um cânone e que relação nós temos com os nossos clássicos. E eu entendo que o De Magistro do Agostinho é um modo muito singular e muito complexo de lidar com essa questão, né? O que nós devemos fazer com os clássicos, né? Primeiro situar, esse texto foi escrito, o De Magistro do Agostinho, no final do século IV, né? Quer dizer, num mundo romano, no que se chama hoje em dia de Antiguidade Tardia, quer dizer, uma antiguidade que se aproxima do que virá a ser a Idade Média, mas ainda faltam alguns séculos para isso. Então, a Antiguidade Tardia é o mundo romano, né? Agostinho é um autor romano. E claro que depois esse tema, como a turma da tarde hoje viu, vai ser retomado com esse mesmo tema, né? Esse mesmo título, De Magistro, sobre o mestre, por Tomás de Aquino, que era um leitor contumaz de Agostinho, mas um leitor que torcia um pouco o nariz. Ele não gostava muito de Agostinho, pelo jeito, assim. Há textos muito diplomáticos para dizer, porque afinal de contas ele discordou de Agostinho, né? Eram pegadas muito diferentes. Mas é claro que ele sempre foi muito respeitoso, um grande intelectual. Mas eu preciso lembrar uma coisa a vocês importante quando a gente estuda essas coisas. Tomás de Aquino está cronologicamente mais próximo de nós do que de Agostinho, né? O De Magistro de Tomás de Aquino foi escrito há uns 750 anos. O De Magistro do Agostinho foi escrito 900 anos antes do De Magistro do Tomás de Aquino, né? Então, são mundos realmente muito diversos. Então, é muito difícil a gente se aproximar, dada a singularidade de cada um desses mundos. Mas vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu não quero fazer nada muito extenso, porque eu acho, pela minha prática como professor e pelo conteúdo do que eu vou falar,
que seria muito importante que a gente tivesse um espaço para diálogo aqui, para conversa, para crítica, para intervenção de vocês. Eu, de fato, não só gostaria, mas como eu acho fundamental escutar vocês. Nem estou muito preocupado em responder, né? Mas, a não ser que alguém fale mal do meu Botafogo. Fora isso, eu não vou rebater nada. Bom, olha, trata-se de um diálogo filosófico com o filho de 16 anos, Adeodato. Mas um diálogo moldado numa aula tradicional de gramática, que era a disciplina mais humilde do ciclo de formação básica, né? Então ele escolheu fazer um diálogo filosófico moldado numa aula de gramática. Não, isso é muito significativo, né? Tinha um investimento importante nisso, porque era com seu filho. Ora, o que quer dizer uma aula tradicional de gramática? Ela tinha um texto clássico como base, quer dizer, o texto clássico. Não era um texto clássico, era o texto clássico. Aquele texto que todo menino da elite romana deveria aprender, que é a Eneida de Virgílio, né? Quer dizer, o grande épico do grande poeta, a Eneida, né, era a base de todo o ensinamento. Aprender as letras, aprender gramática, dependia de ler, ter como material básico, ler a Eneida do Virgílio. E essa aula tradicional consistia inicialmente de duas tarefas muito simples, rudimentares até. Dado um certo verso, escolhe-se um verso do poema, tratava-se de, em primeiro lugar, separar as palavras e depois encontrar o significado de cada uma. Um exercício que a gente talvez tenha feito aí no que se chama hoje de Ensino Fundamental 1. Né? A partir, ou ao realizar essas duas tarefas tão simples, pai e filho entram num jogo dialético com tamanho alcance filosófico, educacional e histórico que nós falamos desse diálogo até hoje. Quer dizer, então, é uma coisa muito simples, muito elementar, e que, ao ser realizada, não é depois que ela foi realizada, não, é ao ser realizada, já se dá um embate com essa importância histórica tremenda. Mas eu vou parar um pouquinho de falar de Agostinho agora. Antes de avançar na discussão do livro, eu quero voltar ao tema educação e filosofia. Porque foi uma tese de doutorado defendida nesta faculdade de educação, uma tese de filosofia. Foi nessa tese que eu aprendi muita coisa, entre elas uma perspectiva para ler e reler o De Magisto de Agostinho. Quer dizer, numa tese defendida aqui, eu me reaproximei de um texto que eu já tinha lido tantas vezes e para entender de novo e ver sobre uma luz inteiramente diferente, eu precisei de ler uma tese defendida aqui nessa casa. Eu refiro-me à tese de Sueli Carneiro, que se chama A Construção do Outro, como não ser, como fundamento do ser. Finalmente publicada como livro sob o título Dispositivo de Racionalidade. Esse livraço aqui. Ó. Então, manteve-se o subtítulo, A Construção do Outro como não ser, como fundamento do ser. Manteve como subtítulo. E eu li especialmente para preparar hoje aqui o capítulo 3, é um erro da parte 1, que se chama Epistemicídio, que é fundamental para essa apresentação de hoje. Né? Quer dizer, epistemicídio, como vocês devem saber, né, da família daquelas palavras como feminicídio, genocídio, né, que indicam um assassinato cuja vítima é alvo exatamente por ser o que é. Quer dizer, não é casual. Né? Quando se comete um genocídio é porque realmente se quer assassinar um povo, né? Uma cultura. O feminicídio, quando se quer assassinar a vítima, é exatamente porque ela é mulher. E o epistemicídio é uma tentativa, infelizmente, muitas vezes levada a cabo, de assassinar um saber, um conhecimento. E essa tese é importante, entre outras coisas, porque a materialidade dela na minha mão é uma prova de epistemicídio.
nesse caso, parcialmente mal sucedida. Porque essa tese foi defendida, ela é espetacular, mas ela foi silenciada durante muitos anos. Quer dizer, ela ter sido transformada em livro só agora é um sintoma ruim. Mas ela ter sido transformada em livro é um sintoma de uma resistência, de que finalmente o trabalho da Sueli começa a ganhar a estatura que precisa ter. Né? Ora, o meu propósito é mostrar como esse diálogo de Magisto do final do século IV pode ser mais bem entendido se aprendermos com essa filósofa brasileira sobre um processo de dominação pela linguagem, um processo de exclusão e silenciamento, que também estava em questão no Império Romano, notadamente, no nosso caso, na Numídia, que é uma província romana, no norte da África. Se nós quisermos pensar o território onde Agostinho nasceu e viveu uma parte da vida, onde hoje em dia são a Argélia e a Tunísia. Né? Então, havia também ali um processo que nós podemos hoje chamar de epistemicídio, e entender a relação do epistemicídio com a educação e os estudos clássicos, lendo o De Magisto, mas com um olho na tese da Sueli. Se eu ficar muito críptico, muito mais enrolado do que eu costumo ser, não hesitem em me interromper. Tá? De verdade, vamos trabalhar a sério, senão vira... a gente não está fazendo educação em filosofia. Tá? Fiquem à vontade para me interromper e questionar. Só não pode falar mal do Botafogo. O resto... Bom, então eu vou citar a Sueli, um parágrafo dela, parágrafo que está entre as páginas 88 e 89, um pouco pela força, mas também porque ele me ajuda bem a situar do que eu quero falar. É claro que ela está se preparando para falar do Brasil, né? Sobretudo do Brasil, no caso da tese, ela vai desenvolver uma parte importante do que foi a exclusão deliberada e planejada, o epistemicídio dos descendentes dos escravizados que foram sequestrados no continente africano, né? Após a lei da abolição. Quer dizer, como o Brasil fez políticas públicas contra esse contingente de seres humanos, os negros escravizados, os seus filhos, seus descendentes, e uma vez mesmo, como a gente pode, claro, saber, entre aspas, libertos pela lei da abolição. A Sueli diz, eu cito, para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, o epistemicídio implica um processo persistente de produção de indigência cultural, pela negação ao acesso à educação, sobretudo a de qualidade, pela produção da inferiorização intelectual, pelos diferentes mecanismos de delegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e pelo rebaixamento de sua capacidade cognitiva, pela carência material ou pelo comprometimento de sua autoestima, pelos processos de discriminação correntes no processo educativo. Isto porque não é possível desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los também, individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a condição para alcançar o conhecimento considerado legítimo ou legitimado. Por isso, o epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado, sequestrando a própria capacidade de aprender. É uma forma de sequestro da razão em duplo sentido, pela negação da racionalidade do outro ou pela assimilação cultural, que em outros casos lhe é imposta. Bom, na verdade, tudo que eu vou falar aqui agora é uma espécie de glosa desse parágrafo magistral da professora filósofa Sueli Carneiro. Eu vou fazer um resumo em 3 pontos disso que eu li da Sueli aqui para vocês agora e do que eu estudei nesse livro, né? Sobre a exclusão, que são, é claro, no meu entendimento, pertinentes ao que a gente lê no De Magistro. Primeiro, a exclusão se faz pela negação da educação, né? Com base, por exemplo, no caso do Brasil, de que os negros não teriam alma, né? Isso era uma tese científica, né? Defendida inclusive pela Igreja Católica e pelos jesuítas, que os negros não tinham alma, portanto não eram suscetíveis de educação. A segunda é que a exclusão se faz pela educação de baixíssima qualidade, né?
Isso é uma prática que talvez a gente possa identificar no Brasil até hoje, né? A divisão da qualidade do ensino acompanha perfeitamente indicadores sociais como raça, etnia. Terceiro, e aí o terceiro é o que, digamos assim, talvez diga respeito mais diretamente ao demagistro. A exclusão se faz também pela educação que silencia, pela educação que faz de conta que a única cultura, o único saber, a única linguagem são aquela cultura, aquele saber e aquela linguagem praticadas pelo dominador. Eu quero mencionar isso na Antiguidade Tardia, mas não é incomum aqui na USP a gente saber que ainda há quem diga para os calouros que vocês vieram aqui na USP para aprender a ler, a escrever e a falar, né? Vocês não sabem nada até chegar aqui, não é isso? Né? E quando chegar aqui, vocês vão aprender a norma, a única que vale. Certo? Então, é essa violência que a gente aprende sobre o Brasil no livro da Sueli, que também a gente pode ver na Antiguidade, e o Demagistro é um bom testemunho de como essa discussão pode ser travada. Quer dizer, há uma história para esse diagnóstico sobre o Brasil do século XIX e século XX, feito pela professora Sueli. Há, na Antiguidade, uma violência semelhante feita sob a rubrica da latinidade. Posso falar em latim, a latinitas. Quer dizer, falar com latinidade era falar segundo certo código de normas, e sair desse código era ser bárbaro. A palavra bárbaro, inclusive, imita o que seria uma pessoa falando errado, né? Bárbaro, um cara que não sabe falar direito, né? Então, é um deboche da outra cultura, das outras pronúncias. Incivilizado e inferior. Pior do que não saber se expressar, era não pensar corretamente, não ser propriamente racional. Isso é muito, muito bem documentado na Antiguidade, como o elogio da latinidade era o elogio de uma forma exclusiva de ser racional, de pensar corretamente. Então era preciso aprender a falar latim corretamente, ler a literatura latina, para ser um ser humano. Senão não é humano. É uma coisa menor do que isso, né? É comum, por exemplo, muitas vezes o advérbio latine, que literalmente seria latinamente, ser traduzido, e não é uma tradução incorreta, é uma tradução fiel ao espírito, como com pureza. Falar latinamente é falar com pureza. É assim que se fala, né? É para isso que serve a norma culta. Ora, então por isso é que os meninos da elite precisavam aprender gramática. E, além de dialética e retórica, com os clássicos. Porque isso os separava dos rudes, dos rudimentares. Há frases na Antiguidade que diz: a gramática separa. É nesse sentido. Ela não separa só uma classe gramatical de outra. Ela separa pessoas de outras pessoas. Ou pessoas de supostas não pessoas. Aprender gramática lendo a Eneida de Virgílio era preparar-se para continuar o domínio da mesma elite, a única dotada de conhecimento e inteligência. Então voltemos à lição de gramática do Demagistro. O que esse diálogo tem a ver com isso? Ora, Agostinho era um professor treinado, isso a gente sabe. Não só os seus estudos foram pagos duramente pela sua mãe e pelo seu pai, porque naquela época não era nada barato estudar, nunca foi, né? E a família dele não era uma família rica. Então eles fizeram aquele esforço que até hoje a gente conhece. A família se concentra, né, concentra os recursos num filho, né? Dificilmente numa filha, né? É num filho que é particularmente inteligente, que era o caso dele, era um demoninho, né? E gastaram o que podiam para que ele tivesse uma formação. Então ele estudou gramática, estudou... Até o professor de gramática talvez ele tenha encontrado mais tarde numa circunstância que, se hoje der tempo, eu vou mencionar. E depois ele se tornou professor, né? Acontece que essa carreira de professor dele, que foi uma carreira brilhante, ele virou o orador oficial da corte do Império Romano. Então ele não era pouca coisa, né? Encomendavam-se a ele as grandes falas no Palácio Imperial, né, na hora que ia dar posse a um embaixador, essas coisas dele, né? Ele era o grande orador. Ora, Agostinho largou essa vida, né? E foi depois de largar essa vida, de negar essa cultura, é que ele vai ter um diálogo com o filho sobre gramática. A gente desconfia do que... Por que ele quer fazer esse diálogo agora,
se ele já dominava tão bem essa arte e tinha se afastado dela. Vamos começar pela escolha do verso. Que verso é? Que verso ele escolheu? Eu não trouxe nenhum exemplar da Eneida, mas vocês sabem, a Eneida é enorme, né? São 12 cantos, se eu não me engano, ou 10, 12 cantos, né? Cada canto com centenas de versos. Então é uma obra enorme. E ele escolheu um verso. Alguns estudiosos dizem que foi ao acaso. É curioso isso. Mas uma geração de estudiosas, sobretudo duas mulheres norte-americanas, a Sabine McCormick e a Erica Kidd, prestaram atenção, não foi por acaso. Esse cara tinha alguma coisa. Eu vou ler o verso para vocês. O verso diz assim, numa tradução minha, que não é uma tradução, né? Não tem métrica, não é só o conteúdo da frase. Se os deuses decidiram que nada reste de tamanha cidade... Por quê? Porque a tamanha cidade é Troia. Né? Troia está desabando sob o incêndio, invadida pelos gregos. Né? Vocês devem conhecer a história do cavalo de Troia. Né? Os gregos foram até Troia e tentam sitiam a cidade por 10 anos, 9, 10 anos, até que finalmente, lá através do truque do cavalo de madeira, conseguem invadir a fortaleza e atacam, claro, principalmente as muralhas e o castelo do rei Primo. E é um incêndio durante a noite, é um massacre. Né? Os troianos são pegos dormindo de surpresa. E essa cena se passa fora do centro da batalha, numa casa mais afastada, onde mora um grande herói troiano já ancião, que é Anquises. Né? Anquises está em casa, amargurado, porque está vendo a sua cidade devastada. E na casa estão com ele o filho, Enéas, que é o herói da Eneida, o neto, Ascânio, que tem o apelido Julo, e a Nora, a esposa do Enéas e mãe do Julo, que é a Creusa. E a cena é dramática, porque eles estão na dúvida sobre o que devem fazer. Esse se do começo do verso, se os deuses decidiram, não é assim uma pergunta qualquer, é dizer, bom, se eles decidiram que vai ser assim, então desistimos de tudo. E a cena é cheia de ses. É um diálogo entre Anquises, Enéas e Creusa, e é cheio de sejo. Tipo assim, o que a gente vai fazer? Porque o velho não quer ir embora. O Enéas quer fugir, porque ele viu em sonho e teve uma visão de que ele deve fugir para fundar a nova Troia, que virá a ser Roma, a matriz da latinidade. Né? Ele precisa fugir. A Troia, vocês sabem lá onde é a Turquia hoje em dia. Então, ele sabe que tem que ir para algum lugar, tem que pegar navios e fugir dali. E o pai, que é fundamental para isso, não quer ir. Então fica uma discussão, vai, não vai, tem um menino, tal. Então a cena é dramática. E dramatiza essa hesitação, e que se der tudo errado, o que acontece? Não tem Roma. Não tem Roma e não tem latinidade. É claro que isso gera uma espécie de contradição performativa, porque você está lá com a Eneida na mão, você sabe que o final é feliz. Está aqui, está escrito em latim, nesse latim perfeito, é a Eneida, o Enéas sobreviveu. Mas a cena é forte, você não sabe o que vai acontecer. Bom, Agostinho, matreiramente, é claro, eu não faço psicografia, né? Mas eu imagino que foi matreiro, né? Ele escolhe o verso para dizer, a latinidade já teve em crise, hein? Teve por um fio. Né? Ele mostra que há uma fragilidade, há uma contingência na latinidade. Né? Ela estava por um fio. No final das contas, dá tudo certo, os deuses mandam recados, eles fogem, e isso é importante, porque o Ascânio tem que ir, o Ascânio não, o Anquises, o velho, porque o Enéas é muito jovem, ele não saberia sozinho encontrar os caminhos, porque há vários recados dos deuses, só um idoso poderia fazer isso e ir formando o filho como um líder religioso e militar. Aí quando o filho finalmente começa a aprumar, o velho então se permite morrer, a nova geração toma conta, o Enéas consegue chegar, né, dando spoiler para vocês, leio o Eneida, mas o Enéas consegue chegar finalmente ao continente, à Península Itálica, né? Funda Roma, e o seu filho Julo, claro que o Virgílio põe, por que ele põe esse nome do filho de Julo? Né? Ele inventa com isso uma dinastia, uma ancestralidade, porque Julo vai ser o ancestral da família Júlia, que é a família dos grandes imperadores, Júlio César e assim por diante. Né? Por acaso, quem financiava o Virgílio para escrever a Eneida era um imperador da família Júlia, mas isso é só coincidência. Certo? Mas é toda essa história que está sendo contada.
Então, a Eneida é a concentração dessa história gloriosa da latinidade. Então, estudar a Eneida, seja na forma, seja no conteúdo, é celebrar essa vitória da latinidade que se impunha aos povos em volta, inclusive. Rapaz, eu não olhei a hora em que eu comecei. Então eu preciso ter uma noção aqui de tempo. Peraí. Tá. Mais 2 horas vocês aguentam, né? Então, Então, a ideia desse diálogo é, na minha opinião, ir desmontando essa ideia de uma latinidade perfeita. Os argumentos têm esse propósito, de questionar essa concepção idealizada da linguagem concentrada na língua latina. E olha que Agostinho era um mestre da língua latina, era um escritor diabólico. Eu juro para vocês, assim, eu leio o latim relativamente bem. É um autor assombroso pela qualidade. Assim, de fato, é um manejo da língua, inclusive do registro do que se chama de norma culta. Ele não é escravo da norma culta, esse é um dos grandes truques dele. Ele usa a norma de tudo, faz comédia, faz de tudo, mas ele se afasta, ele faz a crítica desse modelo. É importante a gente ter em vista o seguinte, que entre Agostinho e Virgílio, entre o momento em que o De Magistro está sendo escrito, mais ou menos, e o período da produção da Eneida, passaram-se 500 anos. Às vezes a gente olha para a Antiguidade e vê uma coisa muito chapada. Quer dizer, Agostinho estava tão distante de Virgílio, o autor da Eneida, como nós de Luís de Camões. Não se falava mais aquele latim, assim como a gente não fala mais o latim do século XVI. Certo? Se vocês forem ler o Lusíadas agora, dá um trabalhão, Precisa de tradução. Então, não se falava mais esse latim. E já era um latim, Virgílio era um poeta moderninho. Já era um poeta de gerações de poetas. Então, essas coisas caminham muito. Só que há uma tradição muito forte romana de ainda considerar certos poetas de uma geração, Cícero, Virgílio, um pouquinho mais novo Horácio, Terêncio, como os cânones, que precisavam ser lidos. Isso é a nossa língua, isso é a nossa cultura, isso é a nossa racionalidade, mesmo 500 anos depois. Era um pouco com isso que Agostinho estava lidando ao dar uma aulinha de gramática com base na Eneida. Virgílio era tão importante, para vocês terem uma ideia, hoje em dia, talvez, quem aqui tem algum vínculo com tradições cristãs, sabe que em algumas casas, em alguns lugares, há o hábito de abrir a Bíblia um pouco aleatoriamente, Tem o versículo do dia, a pessoa lê para resolver algum problema. Isso é uma herança que vem do que se fazia com Homero, depois se fazia entre os gregos, e depois que se fazia com a Eneida do Virgílio. Você abria a Eneida e botava lá um dedo e você ia achar um verso que respondia a uma dúvida que você tinha naquele momento. Coisas importantes. Claro, já teve muita falcatrua com isso. A mais célebre é do Henrique VIII, que inventou um negócio lá. Mas é uma prática. E a Eneida tinha esse papel assim de poema sacro. Era o título, poema sacro. Virgílio era o poeta perfeito. Era nesse horizonte que Agostinho trabalhava. Para já adiantar um pouquinho, vai. Apimentar um pouco esse horizonte. Agostinho vivia numa região em que ainda se falava púnico. Mas o púnico estava desaparecendo. Desaparecendo não, ele estava sendo desaparecido. O púnico era alvo de um processo de epistemicídio. Quer dizer, que já era uma camada sobre outro epistemicídio, que era uma língua que hoje em dia se chama conjeturalmente de líbio, que não se fala mais, não tem mais nenhum registro praticamente do líbio, a não ser registro indireto. Aristóteles menciona o líbio e tal, mas não tem mais texto em líbio, não tem registro em líbio do que teria sido essa língua, porque ela foi destruída por um colonizador que eram os fenícios. Os fenícios chegaram ali naquela região, no norte da África, ali entre o mar Mediterrâneo e o deserto do Saara, tomaram conta daquilo e destruíram o líbio. Restou uma língua que é um pouco uma negociação
conjetura-se, né? Eu estou falando isso de segunda mão, eu não sou pesquisador disso, é uma negociação entre o velho líbio e o fenício, resultou o púnico. O problema é que os fenícios foram embora, né? E os romanos chegaram, né? Se impuseram sobre o Império Cartaginês, ali em Cartago, naquela região, e o latim passou a imperar. Né? E imperar não é uma maneira de falar, é imperar, é expulsar, é desqualificar. Né? Então, a ideia era expulsar, e o púnico estava desaparecendo. Eu falei ainda há pouco que o Agostinho terá reencontrado o seu professor de gramática na maturidade. Não se tem certeza se é a mesma pessoa, mas possivelmente é uma autoridade romana chamada Maximus. E o Maximus, com o tempo, ficou muito importante, e ele uma vez tentou trocar uma correspondência com Agostinho, quando Agostinho já era um bispo importante também, um pouco jogando com a ideia de que ele era Maximus e Agostinho era Aurelius Augustinus. Os dois tinham esse compadrio de terem nomes romanos. Que o Maximus faz uma carta muito debochada, preconceituosa, a gente diria, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, racista, falando mal dos locais. Como aquele povinho, né? Nós vamos nos entender, nós aqui, elite, né? Você é um bispo, eu sou um político, eu sou Maximus, você é Augustinus, e olha esses caras. Aí ele menciona nomes de mártires populares, que tinham nomes púnicos, que de fato são nomes que soam um pouco. Eu tentei fazer a experiência essa semana, eu não anotei nenhum. Mas vocês sabem esses nomes de jogador de futebol que soam à origem popular? Sim. Quando é fusão do pai com o nome da mãe e tal. E não quando é assim, Otávio Augusto, né? Que aí é imitação de elite. Mas tem nomes que são justamente populares. Ora, esse Maximus diz para Agostinho, olha, fica comparando, e ele diz alguns nomes, né, aos grandes deuses da nossa cultura clássica, tal. O que é isso? Aí Agostinho escreve um bilhete de volta para ele e diz, olha, se você quer falar sério comigo, fale sério. Não se dirija assim um africano para outro africano. Passe bem. A resposta do Agostinho é linda, porque é só um chega para lá, senhora, vai plantar batata, né, me respeita. Então, mas isso é um testemunho muito sério dessa guerra, né? E dessa tentativa de imposição e de aliança de elite, inclusive para sufocar a língua púnica. Foi bem sucedida, não sobrou nada do púnico. Não por acaso vocês veem no De Magistro que Agostinho valoriza o púnico. Bom, e até agora não falei do argumento, né? Eu estou só fazendo um preâmbulo, eu vou chegar no De Magistro. Bom, primeira tarefa na lição de gramática, separar as palavras. Isso por uma razão simples. Vocês sabem que na antiguidade não tinha pontuação, nem espaço entre as palavras, né? Era escrita contínua. Né? Você pega assim, hoje em dia é fácil você pegar o facsímile de um. Eu podia ter preparado isso para mostrar para vocês, né? Que eu não sou um bom professor, viu? Mas é escrita contínua. Então, é claro que com o tempo você habitua. Um leitor treinado já separa as palavras, digamos assim, mentalmente, né? Mas graficamente não estavam. Então, a primeira tarefa de um aluno é separar as palavras. Em geral, não está muito bode, não. Às vezes dá. Né? Dependendo do recorte, dá uma frase diferente. Tem essas coisas, acontece. Em grego acontecia, em latim acontecia. Você separa as palavras. Então, a primeira tarefa é separar as palavras e dizer, bom, então quantas tem nesse verso? 8. Legal. Esse verso da Eneida aqui que eles estão examinando. E depois fazer aquela tarefa básica de ir ao dicionário, digamos assim, né? O que quer dizer cada uma dessas. Acontece que nessas duas tarefinhas, Agostinho já, como se diz, bota as mangas de fora, não é isso? Ele já bota as mangas de fora. Por quê? Primeiro ele fala o seguinte, eles fazem um preâmbulozinho para chegar nessa contagem das palavras, ele fala, são 8 palavras, então são 8 sinais. Se cada palavra é um sinal, 8 palavras, 8 sinais. Só que essa tese, cada palavra é um sinal, é inteiramente revolucionária. E ela é importante para a nossa conversa de hoje. Né? Eu não vou mostrar porque ela é historicamente revolucionária. Isso a gente precisa ler Humberto Eco, Todorov, esses caras agora, no século XX, é que sacaram isso. Isso é uma invenção de Agostinho, essa história de que toda palavra é um sinal. Ele pegou uma teoria dos sinais, que eu já vou dizer o que é, uma coisa simples, e disse, vamos olhar as palavras segundo essa teoria. O que quer dizer a teoria do sinal? O que é um sinal? Sinal é uma coisa. É uma coisa que tem como característica básica remeter a nossa atenção para outra coisa.
Basicamente isso. Então isso era usado na ciência médica, por exemplo. A febre é um sinal. Porque ele é uma coisa, só que o médico percebe que não é só uma coisa. Aquele é indício de uma outra coisa. Por exemplo, um estado patológico. Uma cicatriz é uma coisa. Mas a gente sabe agora que a cicatriz remete a um evento passado, que foi um corte, alguma coisa assim. Certo? Fumaça é um sinal. Né? Então, a teoria do sinal é de que é algo, por si mesmo, é algo, está lá, mas ainda tem essa propriedade. Né? É como o dedo indicador, né? Você aponta e a pessoa olha. Né? Eu sempre dou como contra-exemplo o meu cachorro. Né? O meu cachorro é burro, ele não sabe o que é um sinal. Então, quando eu aponto para ele a bolinha dele, ele fica olhando para o meu dedo. Né? O que me exaspera. Né? Mas, para mim, é uma boa contraprova da teoria do sinal. Ele não sabe o que é um sinal. Ele não sabe que o dedo apontando é para outra coisa. Ele fica fixado no meu dedo. Né? Então, entender que é um sinal é entender justamente essa remissão a outra coisa. Certo? E o que Agostinho está propondo aqui, matreiramente, é introduzir essa ideia de que cada palavra é um sinal. Ela é para outra coisa. E é em nome dessa teoria que ele vai dizer, bom, então o que quer dizer? Qual é o significado de cada sinal? Bom, aí de novo o verso é escolhido a dedo para essa segunda tarefa. Porque a primeira palavra é se, aí eu vou falar as palavras na ordem em latim, certo? A primeira palavra é se. Qual é o significado de se? Cadê a coisa que é se? Né? Que era aquela angústia, aquela dúvida ali na cena do incêndio. A segunda palavra é nada. Então, um sinal que não aponta para nada não é nada. Então, não é sinal. Parece uma brincadeira, mas ele está exercitando essa consciência de que cada palavra tem que apontar para outra coisa. Não basta que seja uma coisa. Eu estou insistindo nessa alteridade. É outra coisa. Né? Bom, e assim vai. Aí Agostinho começa uma furdunça com a linguagem, porque ele começa a remexer a partir daí. Vocês terão visto, ele vai inventando teses, ele vai explorando as classes gramaticais, vai bagunçando todo o sistema gramatical romano, inclusive também a dialética, porque ele começa a falar das partes da oração. Primeiro, as partes da oração são o que classicamente a gente chama de classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, advérbio e tal. Depois, parte da oração ele passa a tomar no sentido da dialética, que é aquilo que dá sentido verdadeiro ou falso para uma sentença. Então, é o sujeito e o predicado. Né? Outra maneira de falar parte da oração. Então, ele faz esse percurso erudito de maneira assim muito informal com seu filho, mas é um percurso erudito sobre o repertório da gramática e da dialética romana, para mostrar que as palavras não são capazes de nos levar ao conhecimento daquela outra coisa que é o seu significado. Ou seja, essa alteridade, essa condição de ser outro do que o significado, né, exige que se tenha uma ponte do contato ou do conhecimento do signo, do sinal. Aparentemente eu seria levado a conhecer o significado. E é isso que a celebração da Eneida como poema perfeito nos promete. Porque aquilo é tão perfeito que quando eu leio aquilo eu vejo. Né? A Eneida é uma espécie de enciclopédia da cultura romana. E o que Agostinho está dizendo? Não. As palavras por si mesmas não fazem esse percurso. Elas fracassam. Esse ideal da latinidade, de que a língua latina ela me apresenta as coisas, não. Porque o demagista é um exercício no sentido de se exercitar, né? E de exercer também a consciência dessa alteridade entre os sinais e os significados. Basicamente, de maneira muito, vamos dizer, grosseira, eu diria, a primeira parte do diálogo consiste nisso. Em mostrar para o filho, muito duramente, porque é um garoto muito ingênuo, como um garoto de 16 anos tem que ser. Muito inteligente e muito ingênuo. Né? E ele quer porque quer que o mundo esteja todo arrumadinho. E Agostinho fica sabotando esse mundo arrumadinho. Dizendo, olha, tem separação, tem divisão, tem distância. Ou seja, esse hiato entre o sinal e o significado. Até que ele fala, bom, então vamos começar isso de novo. Aí ele conta a história do caçador, mas que é uma história tão linda que eu não vou falar dela. Se eu for falar da história do caçador, do gavião, eu fico aqui 5 horas para começar. Então, vou pular a história do caçador e ele vai
mudar de assunto. Ele disse, vai mudar de texto. Não vamos falar mais da Bíblia. Quase fui punido aqui. Da Bíblia. Não vamos falar mais da Eneida, vamos falar da Bíblia. Ele resolve pegar um trecho, na verdade, uma palavra do profeta Daniel, né, que é um livro do Antigo Testamento. Né. Bom, como eu digo, esse cara era diabólico, ele era. Porque ele sabia o que fazia. É outra coisa que ele escolheu a dedo. É perfeito. Vou contar um pouquinho para vocês. O original do profeta Daniel, ele está escrito em duas línguas. Tem um pedaço que está escrito em hebraico e um outro pedaço, que é de onde ele tirou a sentença, que ele cita, que é e as sarabala deles ficaram intactas. Esse versículo, no caso a Bíblia é versículo, né? Esse versículo ele está num trecho que foi escrito originalmente em aramaico, que é uma língua, vamos dizer, próxima ao caldeu, então é uma língua próxima lá do ambiente em que de fato a cena se deu, né? Sob o domínio babilônico dominando os judeus. Ora, esse texto foi traduzido, Agostinho não lia aramaico e também não lia grego. Ele lia latim. Latim ele era muito bom, no resto ele era um fracasso. Nem púnico ele sabia porcamente. Isso ele mesmo fala. Não sabia. Só que esse texto em aramaico foi traduzido para o grego. Só que a palavra que ele escolheu para examinar, sarabala, não foi traduzida. Ela foi só vertida, ou seja, ela foi escrita com caracteres, com alfabeto, nesse caso o alfabeto, é uma língua alfabética, com alfabeto grego. É o som sarabala, simplesmente escrito com alfabeto grego. Quando essa versão em grego foi traduzida para o latim, que foi o texto ao qual Agostinho teve acesso, novamente o texto foi traduzido para o latim, a palavra não. Continuou sendo a palavra sarabala, somente transliterada agora do alfabeto grego para o alfabeto latino. E a gente em português continua falando sarabala. E qual é a tradução? É uma coisa bastante controversa e divertida, não importa muito agora. Certo? O que quer dizer essa palavra? Porque o que importa é justamente, de certo modo, a estranheza. Ele fala, tá vendo? Ó, as sarabalas ficaram intocadas. Que raio seja isso? Ninguém sabe. E não é a palavra que vai me dizer o que. Ela não vai me transmitir. Eu preciso saber do que se trata, talvez com alguém me descrevendo, e aí, e se eu acreditar na descrição que alguém me fez, com palavras que eu já conheço, eu chego em que uma sarabala é isso. Por exemplo, o Agostinho achava, parece que estava redondamente enganado, que sarabala é um tipo de barrete, de coifa, de cobertura para a cabeça. O problema é. discussão se é coifa ou se é calça, Então, Agostinho achava que era uma coifa, que era um barrete. Jerônimo, que era mais erudito, acha que é um negócio para cobrir a coxa, que não é bem uma calça. É alguma coisa para cobrir coxa. Um saiote, uma calça, tal. Inclusive um plural, né? Sarabala aí. Então, meio como calças, tal, mas ninguém sabe direito, mas não importa. O que importa justamente é que a palavra, por mesmo, não se impõe. Bom, mas até aí, ele está chovendo no molhado. Ele já tinha mostrado isso antes com as palavras da Eneida. Qual é o truque que eu acho? Eu juro para vocês que eu vou encerrar sobre essa parte. Antes de eu faço uma conclusão. O truque que eu acho é nos remeter à história do profeta Daniel. É que esse versículo e essa palavra, porque ela aparece uma vez na vida, ali, nos remeta como um link, né? Se chama de hiperlink, sei lá, para aquele texto. Não importa a palavra, importa tudo que ela evoca, culturalmente, inclusive. E o que ela evoca? Ela evoca aquela história do profeta Daniel que eu vou contar aqui sucintamente, porque ela é importante para o argumento do Agostinho. É o que ele está mobilizando. O que ele está contando, basicamente, é uma relação de opressão. Certo? Nabucodonosor é um rei babilônico, caldeu, que é um imperador, que se proclama senhor de todos os povos, inclusive do povo judaico, que Daniel, que é o profeta, é hebreu. E começa a contar a história, o profeta Daniel. É claro que essa história não é linear, né? A composição desse texto não é assim tão simples, mas vamos fazer de conta que é linear. Daniel conta a história de como eles foram submetidos, e ele precisou, inclusive, escolher 3 jovens, bonitos, bem apessoados, tem uma série de requisitos, porque eles seriam educados
aprenderiam, vejam só, a cultura e a literatura caldeia para trabalharem na corte de Nabucodonosor representando o povo hebreu. E esses 3 jovens, não por acaso, tiveram seus nomes transformados. Eles passaram a usar nomes não caldeus, mas mesopotâmicos e babilônicos, nomes antigos vinculados mais à cultura caldeia do que ao hebraísmo. Né? Então já o nome deles foi transformado, para eles poderem trabalhar ali. Eles usavam roupas caldeias. Bom, aí acontecem outras coisas que eu não vou contar, e depois o Nabucodonosor resolve, para mostrar que ele é o imperador e o senhor de todos os povos, construir uma estátua de ouro. Estátua era muito importante, né? A história dos Nabucodonosor está muito vinculada a grandes estátuas. Contrata uma estátua de ouro e vai dizer, e depois nós vamos chamar todos esses representantes de povos, dos hebreus, de outros povos que eu domino, eu, Nabucodonosor, e todos vão se prostrar diante da estátua que significa o Senhor de todos os povos. Uma estátua de ouro, que é um sinal, então, de quem é o Senhor de todos os povos. Não é uma palavra, mas é um sinal na forma de estátua. E quando isso vai acontecer? Quando um conjunto de instrumentos musicais, uma verdadeira orquestra, tocar. Então vai ser outro sinal para que as pessoas se prostrem. E chegam lá, então, esses embaixadores, funcionários de vários povos, os instrumentos tocam. A Bíblia tem aquela coisa repetitiva, né, de esses trechos, tem uma certa tradição bíblica que repete muito. Então, todos os instrumentos são enumerados de novo, e os 3 judeus não se prostram. Aí eles são dedurados, né, alcaguetados, e são chamados diante do imperador, do Nabucodonosor, que fala, escuta, mas vocês têm que se prostrar. Eles, não vamos nos prostrar. Aí ele faz uma ameaça, dá uma ordem. Se prostrem, senão eu vou queimar vocês no fogo. Então, é uma sucessão de sinais, né? A estátua, a orquestra, o comando. Aí o cara manda fazer uma fogueira e põe mais combustível, faz uma fornalha lá, o fogo foi ficando enorme, 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 começou a matar os trabalhadores da corte que estavam fazendo o fogo. Até que, finalmente, não teve jeito, jogaram os 3 lá dentro. E o que aconteceu com eles? Nada. E aí tem esse verso, nem as sarabalas deles foram tocadas pelo fogo. Certo? É isso que Agostinho está evocando. E aí Nabucodonosor se dá por vencido. Ora, qual eu acho que é a moral da história? A moral da história é que os 3 jovens resistiram à imposição de um código. Os sinais não dizem quem é o Senhor de todos os povos. Eles disseram, nós sabemos quem é o Senhor de todos os povos, antes desse conjunto de sinais. Então não são os sinais que nos impõem. No caso deles, eles eram hebreus, e Yahvé era o Deus deles. O que Agostinho quer evocar é que conhecer quem é o verdadeiro Senhor de todos os povos não é alguma coisa que se faça através de sinais, de códigos, que se imponham. É um conhecimento que precede. E é esse conhecimento que precede que dá sentido ou não dá sentido a certos sinais. Agora, na composição do diálogo, eu acho muito importante que Agostinho não gaste tanto latim como eu gastei agora para dizer. Ele faz tudo isso com o truque de evocar uma palavra. É a força de uma palavra que nos remete a esse contexto. A palavra sarabala está inequivocamente associada a esse episódio. Então, é claro que o leitor tem que fazer o seu trabalho. Né? Se ele não tem essa cultura, ele tem que fazer isso. Vocês vão ler Agostinho, nunca é perda de tempo, qualquer alusão que ele faça, ou à Bíblia, ou à literatura clássica, vai lá ler a passagem da qual ele arrancou o negócio. Sempre tem sentido. Lembre-se sempre, Agostinho é um autor diabólico. Se vocês querem levar uma mensagem minha dessa conversa de hoje, é que Agostinho é um autor diabólico. Certo? Então, a ideia é que, tratando em termos de hoje em dia, eu não quero forçar a barra para cima de Agostinho, mas nós somos intelectuais, educadores, filósofos do século XXI. Se tratava ali de uma tentativa de epistemicídio. O que Nabucodonosor queria é que os jovens judeus renunciassem à sua fé, à sua cultura, à sua roupa, à sua língua, aos seus nomes, e sobretudo à sua fé. E eles disseram não. A palavra sequer tinha sido traduzida, ela tinha sido mantida em aramaico no texto, até agora. Agora, em português é que tem umas traduções aí. Eu fui ver o Lutero traduziu, os Saci em francês traduziram.
Aí há uma tradução mais ou menos consensual moderna, que é manto, capa. Né? Mas também não sei por quê, entendeu? Isso. Eu vi que o Lutero, acho que o King James e o Lemaitre de Sacy, quer dizer, nas 3 línguas europeias, assim, mais coisa, eles traduzem sempre por manto, né? Casacão e tal. Mas o fato é que a palavra, no texto latino, ainda está lá em aramaico transliterado. Eu acho que esse é o recado. Peraí. E fui passando, e agora... Então, olha, basicamente o que eu queria dizer é que, a partir da filósofa Sueli Carneiro e do conceito de epistemicídio, eu fui reler o De Magistro como um documento filosófico sobre o alcance da linguagem, sobre o poder da linguagem e das normas ali embutidas. Né? Agostinho escreveu muito, falou muito, escreveu esse diálogo com todo o esmero. Então não é que ele acha que a linguagem não vale nada. A tese dele é que a linguagem não ensina. A linguagem não transmite, não impõe código. A gente pode resistir. Né? Inclusive, ele pôde fazer aquilo que aparentemente era um exercício meramente escolar e clássico, que era ler um verso do Virgílio, na minha opinião, a contrapelo, para dizer, é assim que a gente deve não ler, ou contraler o Virgílio, desmontando essa idealização da latinidade. Então, espero não ter sido muito chato para vocês, mas gostaria muito de ouvir vocês e as reações e as críticas a essa tentativa de leitura. Tá? Obrigado. Muito obrigado, professor.